Fala galera, beleza? Pessoal, vamos prosseguir aí nessa aula, agora tá com um cálculo de pH, mas antes eu queria retomar com vocês uma informação que a gente tratou na aula anterior, tá? Que é o KW e basicamente o pH e o pOH, tá? Mas vamos lembrar de um detalhezinho que é o seguinte, olha, a água é uma molécula altamente estável, bem estável, tá? Só que mesmo sendo muito estável, ela reage numa pequeniníssima quantidade, mas reage, tá? E lembra aí, quando uma molécula de água colide com outra, né? Nós temos aí a formação de íons H+ e OH-. Eu estou representando a equação desse jeito, tá? É uma forma simplificada, beleza? Lembra que nós temos aí, então, galera, já que esse processo é reversível e que em um determinado momento ele atinge o estado de equilíbrio, uma constante de equilíbrio para essa reação. E a gente chama essa constante de equilíbrio de KW, né? KW porque é para água, basicamente, tá? Então, galera, KW vale 1 vezes 10 a menos 14, e vamos lembrar que essa constante aqui, KW, é igual a 10 a menos 14, galera, na temperatura de 25 graus Celsius. Porque se a gente muda a temperatura, muda o valor da constante, tá? E, consequentemente, muda a escala de pH, muda tudo, muda tudo. Beleza? Então aqui é para você ter atenção com isso, ó. A gente tem esse valor de KW para essa temperatura aqui. Tranquilo? Beleza. Só que aí, galera, é importante a gente olhar para a equação química e perceber que a proporção de íons H+ para OH- é de 1 para 1. Tá? O que significa dizer a proporção é 1 para 1? Significa dizer, galera, que quando a gente tem água pura, a água pura apresentará concentrações iguais de H+ e OH-, beleza? E quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, nós dizemos que a água é neutra, beleza? Só que além de neutra, porque as concentrações de H+ e de OH- são iguais, eu posso dizer que a água aqui, pessoal, no caso analisado é pura, né? Só tem molécula de água, beleza? Mas eu não posso dizer, tá? Em hipótese alguma, que a concentração de H+ e OH- é igual, então a água é pura. Não é isso. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-, então a água é neutra, tá? As concentrações do que confere acidez, do que confere basicidade são iguais, então a água é neutra, beleza? Ou a solução é neutra, beleza? Então, galera, definido isso aqui, tá? A gente consegue definir qual é a concentração de H+ que a gente tem para o equilíbrio iônico da água, tá? Então, olha só, atenção com isso. Se a concentração de H+ e de OH- são iguais, eu posso garantir que a concentração de H+ vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 7. Emanuel, por quê? Vamos lá, vamos lembrar disso aqui rapidinho, ó. Você concorda comigo que o KW, que é a constante de equilíbrio da água, né, vai ser igual à concentração de íons H+ multiplicado pela concentração de íons OH-. Beleza, então aqui nós temos o KW matematicamente falando. Só que a gente consegue visualizar, galera, que o KW vale 10 a menos 14. Se o KW vale 10 a menos 14 e a concentração de H+ e de OH- são iguais, eu vou dizer que vai ser 10 a menos 7 para o H+, 10 a menos 7 para o OH-. Porque a gente sabe, galera, que 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, a gente conserva a base, né? E soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 14. Então, já que na água neutra a gente tem concentrações iguais para os dois, é 10 a menos 7 para um, 10 a menos 7 para o outro. Beleza? Então, quando a gente assume aí, galera, que a água é neutra e ela está a 25 graus Celsius, tem que estar claro, tá? A concentração de H+ vale 1 vezes 10 a menos 7. Tranquilo? Beleza? Só que aí, pessoal, agora eu vou substituir valores aqui com vocês. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter que a concentração de íons H+ multiplicado pela concentração de íons OH- vai ser igual a KW. E o KW vale 1 vezes 10 elevado a menos 14. Beleza? Só que agora, pessoal, é importante a gente pensar o seguinte, olha, a gente está trabalhando com concentrações muito baixas, né? 10 a menos 7, 10 a menos 14, né? Que é o valor de KW. Isso para você faz sentido, né? Pra gente que está aqui estudando esse negócio faz todo sentido. Mas para a maioria das pessoas, galera, números como esse aqui, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 8, não fazem sentido.
tá? E quando a gente trabalha com acidez, basicidade, né, nós estamos trabalhando com alguns conteúdos que vão de encontro a coisas importantes para a vida mesmo. Né? Então, por exemplo, se você perguntar para algumas pessoas, olha, o que significa dizer que a concentração de H+, é igual a 10 a menos 6? As pessoas, no geral, não sabem interpretar isso, elas não têm noção do significado de 10 a menos 6. Tá? Agora, se você chega e fala assim, olha, essa água tem pH 6, aí a pessoa quase que instantaneamente pensa, então quer dizer que ela está um pouco ácida. Né? Então, quando a gente pensa aqui, galera, na escala de pH, essa escala de pH foi proposta por Soren Sorensen nessa tentativa de tornar mais tranquilo, tá, a interpretação dessas questões de acidez e basicidade. Beleza? Então, olha só, se você for fazer uma análise seguinte, olha, a concentração de H+ é 10 a menos 6. O pH, então, vai ser 6. Ótimo. Beleza. É muito mais simples a gente pensar desse jeito. Tá? Então, nessa ideia, galera, a gente vai ter que pensar que, assim como Soren Sorensen pensou, tá? O que ele pensou? Ele aplicou menos log. Aí fala, pô, tá de sacanagem, né? Tu tá falando que o cara buscou aliviar, facilitar a vida das pessoas e tu fala que ele aplicou menos log nisso aqui? Sim, ó, você tem que saber porque você vai fazer uma prova. Mas as pessoas, no geral, elas não têm que saber que pH é menos log de H+. Ela tem que saber que pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é básico, pH igual a 7 é neutro. A 25 graus Celsius. Beleza? Fora isso, elas não têm que saber que pH é logaritmo, não. Você tem que saber porque você vai fazer a prova. Tá? Então, nessa ideia, a gente aplica menos log para tornar esses números aqui, que são números muito pequenos, em números mais palpáveis. Quer ver? Ao invés de pensar em 10 a menos 5, eu vou pensar em 5, né? É bem mais simples. Ao invés de pensar em 10 a menos 10, eu vou pensar em 10. Ao invés de pensar em 10 a menos 14, eu vou pensar em 14, né? Então a gente aplica menos log para tornar esses números que são números mais difíceis de interpretar em números mais simples de interpretar, tá? Então, galera, aplica menos log de um lado da igualdade, aplica menos log no outro lado da igualdade, tá? Então, o que a gente passa a ter? Menos log do produto, né? Concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-. Beleza? E isso aqui, galera, vai ser igual a menos log de 10 a menos 14, né? Que é o KW. Tranquilo? Beleza. Agora, outra coisa importante pra gente é que a gente pode aplicar a propriedade matemática de logaritmo, né? Você concorda que aqui a gente tem o log de um produto? Então, o que a gente faz? Soma dos logs. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter, basicamente, menos log de H+, menos log da concentração de H+, mais o menos log da concentração de OH-. Tranquilo? Agora, olha o detalhe, isso vai ser igual a, presta atenção aqui, ó, você concorda comigo que isso aqui é expoente, propriedades logarítmicas, o expoente cai, né? Aí vai ficar menos com menos, que dá mais, então vai ficar 14, beleza? Então, menos log de H+, mais menos log da concentração de OH- é igual a 14. Acabamos, galera. E por que a gente acabou? Lembra que menos log é a função P? A gente chama menos log de P? Então aqui a gente vai ter pH mais POH igual a 14, beleza? Então aqui, ó, a gente tem a escala de pH. pH mais POH vai ser igual a 14. Tranquilo? Agora, galera, tem detalhes aí que são importantes para vocês. Tá? Quando a gente pensa em pH mais POH sendo igual a 14, você precisa levar em consideração alguns detalhes. Tá? Primeiramente, o pH pode ser zero? Pode. E se o pH for zero, qual vai ser o valor do POH? 14. Beleza. Então, sempre que eu somar um com o outro, tem que dar 14. Sim. Então, o pH pode ser 5? Sim, o pH pode ser 5. Se o pH for 5, o POH vai ser 9. Beleza. Agora, olha só, atenção. O pH pode ser menos 1? Pode, o pH pode ser menos 1. Se o pH for menos 1, o POH vai ser quanto? 15. Porque menos 1 mais 15 dá 14. Tá? Agora, olha só o detalhe. O pH pode ser 15? Pode, o pH pode ser 15.
né? Mas se o pH for 15, o pOH tem que ser menos 1, porque 15 menos 1 vai dar 14. Então aqui você tem que lembrar desse detalhe, tá? Eu posso ter pH menor do que 0? Pode. Eu posso ter pH maior do que 14? Pode, galera. Isso depende da concentração de H+, e da concentração de OH-. Beleza? Quer ver? Olha só. Suponha que eu te dou aqui, galera, uma solução ácida que tem concentração de H+ de 10 mol por litro. Tá aí, ó, 10 mol por litro. Se a concentração de H+ é 10 mol por litro, se você vir aqui e aplica menos log da concentração de H+, você vai ter aqui, galera, basicamente menos log de 10. Né? Log de 10 vale quanto? 1. Então aqui vai dar menos 1. Ah, então o pH pode ser menos 1. Pode. Isso depende da concentração de H+. Concentração de H+, 10 mol por litro, galera, não é nada tão distante assim, não. É uma coisa bem plausível, bem provável dentro de um laboratório, tá? Então não vamos deixar de pensar que o pH não é somente de 0 a 14. O pH não é somente 0 a 14. Ele pode ser negativo, ele pode ser um pouco maior do que 14, pode sim. Tranquilo isso? Beleza, tá? Agora, galera, a gente vai ter que ser mais pontual, né? E quando eu digo que a gente vai ser mais pontual, a gente vai começar a fazer cálculo de pH de fato, tá? Nessa aula, eu vou calcular com vocês pHs para ácidos fortes e para bases fortes, tá? E aí, ó, atenção com isso, tá? Então vamos lá, galera. Cálculo de pH, ponto número 1, tá? Ponto número 1, a gente vai começar calculando para ácidos fortes, beleza? Então, cálculo de pH para ácidos fortes, tá? Galera, se o ácido é forte, você vai assumir que o grau de ionização desse ácido é igual a 100%. Assuma isso, beleza? Se o ácido é forte, assuma, ele vai ionizar totalmente. Então o processo não é reversível, tá? É irreversível, só vai e não volta. Beleza? Então, por exemplo, o caso mais comum aqui que a gente tem é o HCl, tá? Então, galera, vamos pensar aqui na HCl, ó. Suponha, a gente tem HCl em meio aquoso, beleza? Aí, eu vou te dar a concentração inicial para esse HCl, tá? Olha lá, pessoal, inicialmente, eu tenho aí uma solução de HCl, sendo que, rapidão, só arrumar isso aqui, ó. Eu tenho uma concentração inicial de HCl, sendo que, galera, a concentração do HCl nessa solução é uma concentração de 0,01 mol por litro, tá? Então aqui nós temos uma concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Beleza? Só que como o HCl está em meio aquoso, o que acontece com ele, galera? Ioniza. E quando ele ioniza, ele produz aqui, ó, H+, em meio aquoso e o Cl-, tá? Então aí nós temos H+ e Cl-. Ótimo. Agora, pessoal, a gente vai pensar o seguinte, eu te dei essa concentração inicial, mas no início do processo nada acontece, tá? Quando eu digo nada acontece, é que no início a reação ainda não aconteceu, né? Então no início a gente não tem produto na reação. Só que o tempo passa e essa reação que eu estou colocando para vocês, ó, já que ele é um ácido forte, como uma reação irreversível, essa reação vai chegar no seu fim, tá? E quando essa reação chega no fim, o que acontece com o reagente? Ele é totalmente consumido, não sobra nada de HCl, porque ele ioniza 100%, ele é totalmente convertido em H+ e Cl-. Então, galera, a concentração de HCl é 10 a menos 2 no início, mas no fim não é nada, ele é totalmente consumido. Agora, você concorda que a proporção do HCl por H+ aqui, ó, é de 1 para 1? Se a proporção é de 1 para 1, galera, eu vou dizer que a concentração de H+ aqui no fim vai ser 10 elevado a menos 2 mol por litro. Assim como a concentração do Cl-, já que a proporção também é 1 para 1, ó, vai ser 10 elevado a menos 2 mol por litro. Beleza? E aí eu pergunto para vocês, qual é o pH da solução de HCl 10 a menos 2 mol por litro? Qual o pH da solução de HCl 10 a menos 2 mol por litro? Né? E aí, ó, vamos fazer bem aqui no cantinho. O pH, galera, lembra? pH nada mais é do que menos log da concentração de íon
H+, tá? Agora, menos log DH+, você vai olhar para a concentração de H+, que está bem ali embaixo, galera. Tá? Então aqui, ó, você tem em suas mãos a concentração de íons H+, que é fruto da ionização desse ácido, beleza? Então você vai ter que o pH, ó, pH vai ser igual a menos log, qual é a concentração de H+ que a gente tem? 10 a menos 2, tá? Então aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Aí você aplica a propriedade logarítmica, né? O expoente desce. E quando o expoente desce, menos com menos dá mais, então a gente vai ter aqui um pH igual a 2, beleza? Então, galera, calculamos o pH. Acabamos de chegar à conclusão de que o pH é 2. Beleza, pessoal, se o pH vale 2, qual é o pOH? Qual é o pOH que a gente vai ter? O pOH então vai ser 12. Aí olha só que interessante. Sabendo o pOH, você consegue definir também qual é a concentração de OH-. Tá? Olha, você tem em mãos a concentração de H+. A partir da concentração de H+, você me deu o pH, conseguiu definir qual é o pOH e você consegue me dizer também, galera, qual é a concentração do íon OH-. Beleza? Então, olha só, galera, atenção com isso. Ó. Você concorda comigo que o Kw é constante? E você concorda que o Kw vale 10 a menos 14? E aí, galera, se a concentração de H+ vezes a de OH- é 10 a menos 14, se H+ é 10 a menos 2, tá aqui, ó, se isso aqui é 10 a menos 2, quanto que vai ser a concentração de OH-? 10 a menos 12. Lembra? Se aqui a gente tem, galera, que o pOH é 12, a concentração de OH- então vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro. Beleza? Então tá aí, tá? Dá pra você fazer a partir de uma coisa, todas as outras. Deu pra pegar a ideia? Tranquilo isso, galera? Beleza. Então o que a gente pensou no cálculo de pH de ácido forte? É isso que tu vai fazer. Tu vai ter o início, aí a partir do ácido você vê qual é a concentração da H+, e faz o cálculo, tá? Agora, me dê um minutinho, qualquer coisa, ó. Vê aí, tira um printzinho do quadro, tá? E aí daqui a pouco você copia, porque eu preciso apagar o quadro agora pra gente ver outro exemplo. Beleza? Então, ó, agora eu vou te dar uma base forte. Beleza? Vou te dar uma base forte e depois, na próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos com vocês pegando mais pesado, tá? E algumas outras coisas. Os fracos, ácido fraco, base fraca, com o tempo a gente vai fazendo, tá? A gente vai focar, por enquanto, naqueles que são fortes, tá? Então, galera, segundo ponto, a gente pensou ali em ácidos fortes, tá? Então, ponto número 2 agora, vamos pensar em bases fortes, beleza? Então, agora, bases fortes. Quando a gente pensa numa base forte, pessoal, nós assumimos que o alfa para a base forte é um alfa também igual a 100%. Então, você vai assumir, galera, que essa base vai dissociar totalmente. Beleza? Então, se eu coloco NaOH na água, eu não vou ter NaOH sólido. Eu não vou ter NaOH, galera, os íons unidos, tá? Eles vão estar totalmente separados. Eu vou ter o Na+ e o OH-, tá? Agora, atenção, vai, presta atenção nisso aqui. Considere que a gente tem NaOH, tá aí, ó, NaOH em meio aquoso, beleza? E aí, pessoal, ele vai dissociar totalmente em íons Na+ e íons OH-, tá? Tá aí, ó, Na+ e OH-, tá? Agora, o detalhe que a gente tem aqui como importante é o seguinte, eu vou te dar uma informação referente à quantidade inicial para a base, beleza? Então, galera, inicialmente, ó, início, eu te dei aí que a concentração da base vale 5 mol por litro, beleza? Pô, ela é um pouco concentrada, né? Sim, tá um pouco concentrada. Tá? Só que aí, galera, lembra que no início nada acontece, né? Então, no início, a dissociação ainda não aconteceu, porque no início, tempo zero, a reação ainda, né? O processo ainda não aconteceu. Beleza? Agora, o tempo passa e como se trata de uma base forte, a gente não assume equilíbrio, não tem equilíbrio, tá? O processo aqui, ó,
é irreversível, a gente está assumindo. Beleza? Então, eu não falo em equilíbrio, eu falo no fim do processo. E no fim, o que vai acontecer? Como esse alfa é 100%, não sobra nada de reagente. Todo reagente vai ser convertido aqui em, grosseiramente falando, produto. Tá? Então, ó, pela proporção 1:1, galera, qual é a concentração de íons Na+? 5 mol por litro aqui no fim, tá? 5 mol por litro. Beleza? Qual é a concentração de íons OH-? Proporção também é 1:1, ó. 5 mol por litro. Maravilha. Tá? Agora, pergunto para vocês. Qual é o pH? Qual é o pH dessa solução? Fala, putz, o que eu sei aqui é a concentração de OH-, né? Sim. Então, a partir da concentração de OH-, você tem que me dizer qual é o pH. Tá? Ah, mas não dá para fazer direto. Não. A questão iria te fornecer uma informação aqui, ó. A questão ia falar bem assim, ó. Considere que o log de 5, tá? Considere que o log de 5 é igual a 0,7. Tá aí. Log de 5, 0,7. Qual é o pH dessa solução? Como que a gente faz isso, galera? Primeiro, se você sabe aqui, no fim das contas, a concentração de OH-, tá? Você tem aqui em suas mãos a concentração de OH-, primeiro você vai lá e calcula o pOH. Aí, a partir do pOH, você define o pH. Beleza? Então, vamos lá, galera. Se você tem concentração de OH-, vamos fazer o cálculo do pOH, tá? Qual é o pOH dessa solução? O pOH, galera, vai ser igual a menos log da concentração de íons OH-. Beleza? Agora, a conclusão que a gente tira é o pOH, então, vai ser igual a... Galera, a concentração de OH- não vale 5? Então, aqui a gente vai ter menos log de 5. Beleza? Agora, a questão te deu log de 5, ele vale menos 0,7. Então, qual vai ser o pOH, galera? O pOH, então, ó, já que tem um menos aqui na frente, menos 0,7, que é o log de 5, tá? Então, aqui a gente vai ter que o pOH é igual a menos 0,7. Putz, e pode ter pOH negativo? Com certeza, galera. Pode sim, tá? Agora, você sabe o pOH e a partir do pOH você pode definir o pH. Como que a gente faz o cálculo do pH a partir do pOH? Lembra? A gente sabe, galera, que pH mais pOH é igual a 14. Beleza? A gente sabe que pH mais pOH é 14. Conclusão que a gente chega, se o pOH vale menos 0,7, eu vou ter que, ó, pOH não é menos 0,7, eu vou jogar ele aqui para o outro lado, e eu vou ter aqui, galera, que o pH vai ser igual a 14,7. Beleza? Ou então, lembra, a soma de um com o outro não tem que dar 14? Se isso aqui vale menos 0,7, então isso aqui tem que ser 14,7, porque 14,7 menos 0,7 dá 14. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente consegue ir definindo esses cálculos aí de pH, de pOH, tá tranquilo. Beleza? Só que é muito importante você analisar, tá, qual foi o contexto que a gente traçou para a aula. O cálculo que eu estou fazendo aqui com vocês de pH, galera, é para ácidos e para bases fortes, tá? Então aqui a gente está definindo para os fortes, tá? Aí se for fraco? Se for fraco a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Porque o cálculo é totalmente diferente, Tranquilo? Então, galera, ó, trate isso aqui com muito carinho, é extremamente importante para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, conta comigo, estou à disposição de vocês, tá? Próxima aula a gente fala dos ácidos fortes diluídos e, além disso, dos ácidos fracos e das bases fracas. Valeu, galera, tudo de bom para vocês, até semana que vem, um abraço.